Olá, sejam bem-vindos ao New Pod. Um homem vive entre os túmulos. Ninguém mais consegue dominá-lo. Então Jesus desembarca, e logo toda a região fica diante de uma escolha. Bem-vindos ao relato do endemoninhado de Gadara. Essa história toca nossos medos, nossas expectativas e nossa relação com Deus. Primeiro, vamos ouvir o relato. Só depois vamos reservar um tempo para meditar sobre ele. Sim. Não é apenas um acontecimento antigo. O relato ilumina uma experiência profundamente humana. Fala de uma pessoa que o sofrimento isolou. Também fala de testemunhas abaladas por uma cura que não sabem acolher. No centro está Jesus. Sua compaixão alcança aquele que todos pareciam ter perdido. Uma pergunta humana acompanha nossa escuta. O que nossas escolhas revelam quando o medo encontra a possibilidade de mudança? O relato não oferece uma fórmula abstrata. Ele coloca essa pergunta no meio de atitudes, pedidos e reações muito concretas. A história é contada nos evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas. As versões não são idênticas. Mateus menciona 2 homens. Marcos e Lucas se concentram em um só. Mesmo assim, todos levam ao mesmo centro. Jesus entra numa situação dominada pela angústia, pela violência e pelo medo. Ali, ele manifesta uma autoridade que devolve a pessoa a si mesma. Pouco antes, Jesus e seus discípulos atravessaram o lago. Uma tempestade surgiu. Jesus acalmou o vento e as ondas. Os discípulos se perguntaram quem ele era, pois até os elementos lhe obedeciam. Na outra margem, essa pergunta permanece. Mas o perigo muda de rosto. Depois do mar revolto, surge uma vida humana profundamente atormentada. A travessia une as 2 cenas. Na primeira, os discípulos temem morrer. Na segunda, encontram um homem cuja existência já parece presa num território de morte. Nos 2 casos, Jesus segue em frente. Eles chegam à região diante da Galileia. A tradição relaciona esse episódio a Gadara. O lugar é marcado por túmulos. Também há uma manada de porcos nas proximidades. Desde o começo, Jesus está num espaço que os discípulos podem considerar estranho e inquietante. Mesmo assim, ele não recua. E o homem vem ao seu encontro. Marcos e Lucas o descrevem sob o domínio de espíritos malignos. Ele já não mora numa casa, mas entre os túmulos. Tentaram vigiá-lo e prendê-lo com correntes. Todas as tentativas falharam. A força que o destrói por dentro o afasta dos outros. Sua situação expressa uma ruptura terrível. Ruptura consigo mesmo. Ruptura com a comunidade. Ruptura com uma vida tranquila. As testemunhas conhecem seu sofrimento, mas sua resposta foi principalmente tentar contê-lo. O relato não ridiculariza essas pessoas. Apenas mostra sua impotência. Quando Jesus chega, ninguém pede a cura daquele homem. É preciso olhar essa cena com sobriedade. O texto fala de um domínio espiritual. Ele não nos autoriza a aplicar essa história a todo sofrimento psíquico ou a qualquer doença. Aqui, contamos o que os evangelhos contam. Um homem está preso a uma força que fala e age dentro dele. Jesus distingue a pessoa daquilo que a escraviza. Exatamente. O encontro começa com uma tensão impressionante. O homem corre e se prostra diante de Jesus. Uma voz grita. Ela reconhece Jesus e teme sua intervenção. Essa mistura perturba. Há proximidade, mas ainda não há liberdade. Há reconhecimento, mas também medo. A presença de Jesus revela o conflito que mantinha aquele homem preso. Jesus não se deixa intimidar nem desviar. Ordena ao espírito impuro que saia do homem. Depois pergunta seu nome. A resposta é legião, porque são muitos. A palavra transmite a ideia de um domínio enorme. Ela não dá mais força ao mal. Pelo contrário, revela a dimensão do cativeiro do qual aquele homem precisa ser libertado. Espere, esse detalhe é importante. Jesus fala numa situação em que todos os outros recursos falharam. As correntes tinham contido o corpo por algum tempo. Não tinham restaurado a pessoa. Jesus não vem acrescentar outra restrição. Sua palavra busca a liberdade. Ela alcança o homem no ponto em que sua vida parecia não lhe pertencer mais. A tensão chega ao máximo. A força que o ocupa implora, resiste e procura uma saída. Jesus continua no controle do encontro. Nunca confunde o grito dessa força com o valor da pessoa que está diante dele. Os espíritos imploram a Jesus que não os expulse da região. Pedem para entrar na manada de porcos. Jesus permite.
Eles saem do homem e entram nos animais. Então a manada se lança do alto do penhasco para dentro do lago. Os porcos morrem nas águas. A cena é brutal. O relato não tenta torná-la confortável. Ele mostra de forma visível que a força destrutiva deixou o homem. Aquilo que o arrastava para a morte agora está separado dele. A libertação não é uma impressão vaga. Algo mudou de verdade. Mas essa liberdade também provoca uma perda que abala as testemunhas. O contraste é claro. No início, um homem era levado para os túmulos. Agora, a força destrutiva se manifesta longe dele. O texto nos faz parar diante dessa separação. A pessoa permanece. O que a destruía já não decide seu futuro. Os cuidadores da manada fogem. Contam na cidade e no campo o que acabou de acontecer. Os moradores chegam para ver. Diante de Jesus, encontram um homem que tinha sido possuído. Ele está sentado. Está vestido. Recuperou o juízo. 3 imagens muito simples. Mesmo assim, elas expressam uma restauração profunda. Sentado, ele já não é levado de um lado para outro sem descanso. Vestido, recupera uma dignidade visível. Em perfeito juízo, pode voltar a assumir suas palavras e decisões. O relato não descreve apenas o fim de um tormento. Mostra uma pessoa devolvida à vida com os outros. Essa é a consequência imediata do que Jesus fez. Quem chega finalmente pode vê-lo de outra maneira. Ele já não é apenas aquele que evitavam ou tentavam amarrar. Sua presença serena comprova uma mudança que ninguém pode reduzir a um boato. A restauração se torna pública. Poderíamos esperar a alegria de toda a região. No entanto, o medo domina. Quem viu conta sobre a libertação e o que aconteceu com os porcos. Então os moradores pedem a Jesus que deixe seu território. Eles não negam necessariamente a mudança. Estão assustados diante de uma força que abala seu mundo e suas referências conhecidas. Esse é um contraste central. O homem liberto quer ficar com Jesus. A multidão quer que Jesus vá embora. O mesmo sinal produz 2 movimentos opostos. Em um, nasce o desejo de uma nova proximidade. Nos outros, o desejo de recuperar a distância. Portanto, o milagre não elimina a liberdade humana. Ele coloca cada pessoa diante de uma resposta. Os moradores viram as consequências da transformação. Seu pedido revela que o sinal alcança toda a comunidade. Uma vida restaurada toca o equilíbrio de uma região inteira. A libertação individual se torna uma questão comum, mesmo quando a comunidade prefere não recebê-la. Jesus volta a entrar no barco. O homem curado implora para acompanhá-lo. Seu pedido é compreensível. Aquele que lhe devolveu a vida está prestes a partir. Ele gostaria de permanecer perto. Mas Jesus lhe confia outro caminho. O Evangelho segundo Marcos registra estas breves palavras. Vá para casa, para os seus. Jesus acrescenta que ele deve contar tudo o que o Senhor fez por ele e a misericórdia que lhe mostrou. O homem obedece. Ele sai proclamando o que Jesus fez por ele. Quem o escuta fica admirado. Aquele que vivia longe dos seus agora leva uma notícia para o meio deles. Aqui está o momento decisivo em toda sua amplitude. A palavra de Jesus expulsa aquilo que escraviza. Depois, uma segunda palavra entrega uma missão. A cura não é apenas uma volta à calma. Ela abre um relacionamento e um futuro. O homem já não é definido por seu antigo tormento. Torna-se uma testemunha capaz de contar a misericórdia recebida. Seu desejo de partir com Jesus era verdadeiro. No entanto, a resposta o conduz a outro lugar. Agora ele precisa voltar para o meio daqueles que conhecem seu passado. Descobre que sua casa pode se tornar novamente o primeiro lugar de seu chamado. Os riscos aparecem com mais clareza. O homem corria o risco de continuar preso numa vida de violência e isolamento. Os moradores correm o risco de preferir uma ordem conhecida a uma presença que os abala. Os discípulos descobrem algo mais sobre Jesus. Sua autoridade não para diante da tempestade, de uma fronteira nem da força que havia invadido aquele homem. A partir daqui, passamos do relato para a meditação. É importante dizer isso. O texto narrou uma libertação, o medo de uma população e o envio de um homem para os seus. Agora podemos perguntar o que esse sinal nos convida a compreender, sem apagar suas tensões, sem reduzir cada personagem a uma lição fácil. Vamos começar pela dimensão humana. O sofrimento muitas vezes isola. Também pode distorcer o olhar dos outros. No relato, o homem parece ser conhecido primeiro por seu estado e pelo perigo que representa.
Jesus o vê como uma pessoa a ser restaurada. Depois lhe devolve um papel ativo. Essa transformação vai além do alívio individual. Alcança a casa, os familiares e toda uma região. A coragem assume várias formas. A coragem de se aproximar de um sofrimento temido. A coragem de receber uma nova identidade depois de muito tempo definido por sua dor. Por fim, a coragem de voltar a ocupar um lugar entre os outros. O medo humano também atravessa cada cena. O espírito impuro teme a autoridade de Jesus. Os moradores sentem medo diante do sinal realizado. Mesmo depois de uma libertação, o medo não desaparece automaticamente. O texto não trata esses moradores com desprezo. Mostra que a graça pode nos desestabilizar tanto quanto nos maravilhar. E o desejo do homem curado merece ser ouvido. Ele quer seguir Jesus no barco. Jesus não rejeita sua gratidão. Transforma seu desejo num chamado. Sua fidelidade terá uma forma inesperada. Permanecer em sua região. Voltar para os seus. Contar com simplicidade o que lhe aconteceu. Aqui, a coragem talvez seja voltar a viver no lugar de sua própria história. Na dimensão espiritual, o milagre revela a misericórdia de Deus em ação. Jesus vai até quem não pode se libertar sozinho. Não negocia a dignidade do homem. Enfrenta aquilo que o destrói. Depois o envia como uma pessoa responsável. A compaixão não é apenas um sentimento. Ela restaura, levanta e confia. Essa misericórdia não apaga a vontade do homem. Ela desperta. Aquele por quem uma força estranha falava agora pode expressar um desejo, ouvir uma resposta e escolher uma direção. O chamado de Jesus confirma a liberdade que sua palavra acaba de abrir. O sinal também revela a identidade e a missão de Jesus. Aquele que os discípulos acabaram de ver dando ordens ao mar agora dá ordens aos espíritos impuros. O reino de Deus se aproxima como uma força libertadora. Ele não celebra a destruição. Devolve o ser humano à vida, à comunidade e à própria voz. Na dimensão bíblica, a história prolonga o grande movimento da salvação. Deus alcança, liberta e reúne. Aqui, a ação de Jesus atravessa a margem conhecida. Um homem daquela região recebe a missão de anunciar a misericórdia. Antes mesmo de os discípulos percorrerem muitos povos, uma notícia sobre Jesus começa a circular naquele território. Assim, o sinal prepara uma expansão. A boa notícia não fica presa numa só margem. Ela entra num espaço que parecia distante e permanece ali pela voz de uma pessoa restaurada, mesmo depois que o barco parte. Ainda assim, permanece uma tensão. A manada foi perdida. Os moradores pedem que Jesus vá embora. O texto não explica todos os motivos deles. Também não resolve todas as perguntas levantadas pela cena. Uma leitura respeitosa aceita essa aspereza. Ela mantém o centro visível. Uma pessoa antes prisioneira agora está livre, e essa liberdade obriga toda uma comunidade a tomar posição. Hoje, esse relato pode primeiro transformar nossa forma de nos aproximarmos do sofrimento. Uma pessoa nunca se resume sua crise ao isolamento ou ao medo que provoca. A compaixão começa quando reconhecemos alguém onde outros só veem um problema. Ela busca uma presença adequada. Também sabe pedir ajuda apropriada quando a situação supera nossas forças. Aproximar-se do sofrimento não significa explicar tudo nem achar que podemos resolver tudo. Pode começar pela recusa de um rótulo. Pode continuar com uma escuta paciente. A compaixão respeita a pessoa, seus limites e o apoio de que realmente precisa. Pode ser útil reconhecer, em nossa própria vida, aquilo que se parece com uma exclusão. Talvez um sofrimento escondido. Talvez um relacionamento rompido. Talvez um medo que se tornou dominante. Não devemos comparar apressadamente toda a dificuldade com a possessão narrada aqui. Devemos dar um nome verdadeiro ao que precisa de ajuda, de uma decisão ou de mudança. Uma atitude simples pode tomar forma nesta semana. Retomar o contato com uma pessoa isolada. Escutar sem reduzir sua história. Pedir apoio a alguém de confiança. Ou oferecer uma presença concreta, com respeito. Essas atitudes não reproduzem o milagre. Mesmo assim, podem se tornar sinais modestos de compaixão. E a outra atitude? Reler pessoalmente Mateus, Marcos ou Lucas. Observar o que Jesus faz. Escutar os pedidos sucessivos. O dos espíritos. O dos moradores. O do homem curado. Depois, prestar atenção às respostas de Jesus. Essa leitura sem pressa ajuda a distinguir o relato bíblico de nossas interpretações apressadas. A ideia central cabe em poucas palavras.
Em meio às decisões humanas, às fragilidades e às grandes mudanças, uma história maior continua se desenvolvendo. Em Gadara, Jesus restaura uma pessoa. Revela uma autoridade cheia de misericórdia. Também dá ao homem restaurado um lugar no anúncio daquilo que Deus realiza. Podemos guardar dentro de nós o aspecto do relato que toca mais diretamente nossa vida hoje. A solidão do homem. O medo dos moradores. A proximidade de Jesus. Ou o chamado para voltar aos seus. Que essa palavra amadureça sem pressão. Ela não condena nossas fragilidades. Abre um caminho de verdade, confiança e fidelidade. Vamos orar. Senhor, abre nossa mente para a Tua palavra. Por meio da história do endemoninhado de Gadara, ajuda-nos a reconhecer nossas próprias lutas. Ensina-nos a acolher Teu chamado. Faz-nos avançar com mais verdade, confiança e fidelidade. Dá-nos um olhar compassivo para as pessoas que sofrem. Amém. Obrigado por acompanhar este episódio do New Pod. No próximo episódio, continuaremos nossa jornada pelos relatos bíblicos e pelos sinais do reino. Até lá, vamos guardar esta imagem. Um homem antes rejeitado volta para os seus. Sua vida restaurada se torna, por si mesma, um anúncio da misericórdia.